Agora nós vamos falar sobre dieta sem lactose. Mas antes de falarmos por que retirar essa lactose da alimentação, a gente precisa entender o que é lactose. Lactose é o açúcar presente no leite. Portanto, a lactose só vai existir em alimentos que são derivados do leite. Iogurte, queijo, whey protein. Se por um acaso, agora a gente abre um parênteses, dica da Nutri. Se vocês virem um alimento, um produto alimentício, no qual na embalagem está escrito produto isento de lactose, sem lactose, como uma propaganda desse produto, e esse produto não for um derivado do leite, não há um benefício dele. Naturalmente, ele não teria lactose, porque ele não veio do leite, não teria como ter lactose, tá bom? E aí, por que é importante? Por que às vezes a gente precisa retirar a lactose da alimentação? Porque tudo que a gente consome, a gente precisa digerir, certo? E nós temos enzimas, que são proteínas, que vão fazer essa digestão no nosso corpo. Quando a gente come lactose, quando a gente ingere leite ou derivados, a lactase é a enzima que vai fazer a digestão, vai quebrar em menores partes essa lactose. O que acontece? Quando nós nascemos, nós temos muita quantidade de lactase, bastante mesmo. Por quê? Porque nós temos o leite materno como fonte de alimento, né? A gente tem alimentação exclusiva com leite materno até pelo menos 6 meses. Depois, na introdução alimentar, após os 6 meses, também tem bastante ingestão de leite. Então, a gente produz bastante lactase para digerir esta lactose. E qual é o esperado? Qual é o natural? É que com o passar dos anos a gente tenha uma leve intolerância à lactose, porque há uma diminuição da produção da lactase ao longo dos anos. Quantos anos, Alana? Poucos, muitos, muitos anos. 60 anos, 70 anos. Então, o esperado é que você sinta uma leve intolerância ao leite quando você já estiver na terceira idade, quando você já for idoso. O que acontece é que há outros motivos para essa intolerância à lactose aparecer precocemente, às vezes ainda na infância, na adolescência ou na fase adulta. Quais são esses motivos? São 4: genética, a tolerância induzida, a intolerância transitória e a intolerância permanente. O primeiro motivo, que é a genética, seria a deficiência na produção da lactase, da enzima que digere a lactose, desde a infância, desde que nós somos bem bebezinhos mesmo, super pequenininhos, desde que nascemos. E esse motivo é bem raro, então não precisa ser um ponto de mais detalhes. O segundo motivo, que é a intolerância induzida, acontece muito frequentemente aqui no consultório. Por quê? Por causa de dietas da moda, de restrições alimentares, acredita-se, há um mito na nutrição de que retirar a lactose, de que retirar o leite da alimentação vai fazer com que você consiga emagrecer mais rápido, como se o leite fosse culpado, fosse um vilão. Então, retirando o leite você vai emagrecer. O que acontece é que quando a gente retira o leite da alimentação, a gente está falando para o nosso corpo: olha, corpo, não precisa mais produzir lactase, que é quem digere a lactose, pois eu não estou mais consumindo. Eu não preciso disso mais, porque eu não como. E o nosso corpo entende. Então ele fala: ok, não vou produzir mais. E não produz. Se algum dia você resolve reintroduzir o leite na sua alimentação, leite e derivados, o seu corpo não está pronto para fazer essa digestão, porque ele não tem a lactase, ele parou de produzir, ele parou de ser estimulado à produção. E aí você sofre sintomas de quem tem intolerância à lactose, ou transitória, ou permanente, ou a genética, por um tempo, até que o seu corpo perceba que ele precisa produzir lactase, e aí ele fala: olha, agora eu vou produzir para conseguir digerir. Ele volta a produzir e você consegue novamente consumir alimentos derivados de leite e o próprio leite.
O terceiro motivo é a intolerância transitória. O que é isso? A lactase tem a sua ação, faz a digestão da lactose lá no intestino, tá? Então, se tem alguma infecção, alguma inflamação nesse órgão, a produção e a ação da lactase vai ser prejudicada. Então, nós teremos sintomas, como uma intolerância à lactose mesmo. Flatulência, distensão abdominal, diarreia, porque no intestino não está tudo bem. Pode ser uma infecção por causa de algum alimento, pode ser alguma doença mesmo do intestino, pode ser por causa de algum medicamento, pode ser uma inflamação crônica, então eu tenho obesidade, estou com sobrepeso. Isso pode fazer com que o intestino tenha uma inflamação crônica e não responda muito bem à lactose, essa ingestão da lactose. Então, quando esse problema do intestino é solucionado, há novamente a produção de lactase e você vai conseguir digerir a lactose sem nenhum problema, sem nenhum sintoma. E aí, o quarto motivo é a intolerância permanente. O que acontece? Pode ser que você tenha começado com uma intolerância transitória, então com alguma doença do intestino, com algum medicamento que afetou as suas células de produção da lactase. Só que esse tratamento medicamentoso foi tão agressivo que essas células não conseguem se recuperar. Então você permanentemente não vai conseguir mais digerir a lactose. Então vai ser necessário sim uma dieta com isenção desse açúcar no seu dia a dia. Todos esses motivos apresentam os mesmos sintomas: distensão abdominal, sensação de desconforto, flatulência, diarreia. Todos estão relacionados ao intestino, que é onde tem a produção e a ação da lactase, para a digestão da lactose. E aí, para quem é então uma dieta sem lactose, sem o açúcar do leite? Para qualquer pessoa que apresente esses sintomas quando consomem o leite ou derivados. Apenas para estas pessoas. E aí, eu tenho certeza que deve estar passando na cabeça de vocês: mas fulano retirou o leite da alimentação e emagreceu. O meu objetivo é emagrecimento, então eu vou retirar o leite também. A minha resposta é não. Você não precisa retirar o leite da sua alimentação para obter emagrecimento, para conseguir emagrecer. Primeiro porque nenhum alimento é capaz de engordar ou emagrecer alguém. Não existe alimento bonzinho e alimento vilão. Todos podem fazer parte de uma alimentação saudável. Segundo, porque geralmente eu vejo muito isso no consultório, acontece muito mais frequentemente do que vocês podem pensar. As pessoas que falam que retiraram o leite da alimentação e por consequência disso emagreceram, fizeram muitas outras mudanças na vida que não te contam. Elas pararam de tomar leite, mas elas também diminuíram a quantidade e o consumo de alimentos ultraprocessados. Elas diminuíram o consumo de fast food, elas aumentaram a ingestão de água, elas estão dormindo melhor, elas estão fazendo atividade física. E todos esses outros pontos, elas não te contam. Elas simplesmente reduzem o emagrecimento, a retirada do leite. E aí você fica com essa sensação de que somente o leite é responsável pelo emagrecimento da pessoa. E na verdade, não é. Então é isso, espero que tenham entendido para quem é direcionado uma dieta sem lactose. Qualquer outra dúvida, sugestão, pergunta, espero vocês nas minhas redes sociais, no Instagram, @NutrialanaVale, e vai ser um prazer enorme conversar com vocês por lá também.